Bom, pessoal, vamos então dar início ao nosso terceiro vídeo de análise combinatória. Eu considero esse vídeo um dos vídeos mais importantes da playlist, tá claro? Você tem, acho que vão ser 4 no total, né? Acho que vou por playlist, na verdade, matemática, terceiro redes, mas enfim, dessa parte de análise combinatória, considero esse vídeo mais importante, porque ele vai reforçar alguns conceitos, você vai ver se você entendeu eles, e eu vou dar uma nova visão, uma visão diferente sobre arranjo e combinação, tá? A gente já viu o princípio fundamental da contagem e permutação. Gente, o conceito matemático por trás das duas ideias aí é o mesmo, tá? Tanto a permutação como o princípio fundamental da contagem é a tomada de decisão. Vou fazer num lugar qualquer aqui de maneira bem aleatória, só que onde sobrou espaço, tá? Aliás, vou fazer numa tela em branco, né? Simplesmente você sobrou espaço, tá? Então você tem aí casinhas para completar com algum número de elementos, você vai tomar uma decisão aqui, certo? Vai multiplicar ela pela outra tomada de decisão, vai multiplicar ela pela tomada de decisão. A gente viu que quando você toma uma decisão, a próxima decisão se ramifica já, vamos dizer assim, combinada com ela. Da mesma maneira, a próxima decisão aqui se ramifica, cada uma se ramifica já combinada com ela. Esse é o princípio multiplicativo, tá? Que a gente iniciou no princípio fundamental da contagem e usou na permutação também. A diferença básica entre os dois é que no princípio fundamental da contagem são muitas vezes decisões independentes entre uma casinha e outra, ou são decisões também dependentes, né? No sentido assim, eu vou fazer uma senha com letras, com 4 letras, mas sem repetição. Usei uma das 26 letras na primeira, não posso mais usar as mesmas 26, sobram 25 para a segunda, como eu já gastei duas, nas duas primeiras sobram 24 para a terceira e por aí vai, tá? E na última casa aí sobrariam 23. O arranjo, né? Então a grande diferença entre o princípio fundamental da contagem e a permutação é que a permutação é uma fila, onde você não vai pensar se tem repetição ou não. Ela é mais direta, sabe? Se são 5 pessoas em 5 posições, na primeira eu posso escolher qualquer uma das 5, na segunda somente 4, na terceira somente 3, na quarta somente 2 e para a última sobrou uma, tá? E pelo diagrama de árvore, a ideia aí das decisões irem se ramificando, você conta isso mais rapidamente multiplicando. É daí que nasce também a definição do fatorial, etc. Não sei se é daí que nasce, mas foi daí que nasceu na lógica que a gente estabeleceu aqui. A permutação é uma fila entre pessoas diferentes, então você não tem que pensar se vai repetir, se pode pôr o próximo aqui ou não, se já gastou ele fica aqui. A permutação com repetição é quando você tem elementos iguais nessa fila, que mudar eles de ordem não faria diferença. Eu vou fazer um vídeo, um quarto vídeo depois desse, sobre um resumo dessa ideia, e lá vai estar melhor escrito, então a gente vai ficar melhor aqui. Mas achei que seria interessante a gente aí dando uma diferenciada em tudo que a gente viu antes de entrar em arranjo e combinação, tá? Então nós temos aí permutação e PFC. No PFC são decisões independentes, você pode usar, muitas vezes, se você fizer senha com letras repetidas, você vai fazer 26 vezes 26 vezes 26, como nós fizemos ali, tá? Então aqui são decisões independentes multiplicadas. Independentes até certo modo, se você gastou uma letra e não pode ter repetição, uma depende da outra, mas muitas vezes vão ter problemas assim, calça e camisa, que as coisas que não dependem uma da outra, ou então sem repetição, aí com repetição você põe a restrição. A permutação não tem dessa. O número de elementos vai ser igual ao número de casinhas sempre, porque é uma fila, tá? Então aqui você pode escolher aí entre 1000 opções numa casinha e combinar elas com 2000 opções na segunda casinha. Aqui não, aqui são 4 casinhas, geralmente serão 4 números, tá? Você também não precisa fazer essa divisão na hora de estudar. Você pode pensar tudo como uma coisa só, né? Pensar aí no número de opções que você tem em cada posição da fila, né? Que aqui envolve necessariamente aí uma ordem, né? E você trocar de lugar essas coisas. E aqui você tem que olhar situação a situação, tá? Mas no fundo, matematicamente, são coisas muito parecidas, né? É que na permutação é uma coisa mais específica. O número de elementos da fila é igual ao número de posições da fila. Aqui não, as situações podem ser mais variadas. Acho que seria esse um resumo por enquanto, tá? Bem resumo mesmo. Arranjo. O arranjo, gente, é uma permutação. É uma fila do mesmo jeito. A única diferença é que você tem mais pessoas disponíveis para estar na fila do que lugares na fila. O arranjo é uma fila na qual não cabem todos os elementos que você tem disponíveis. Vamos lá, vamos ver um exemplo para a gente dar ideia, tirar a dedução da fórmula de arranjo. Tá?
de quantas maneiras podemos ordenar 4 pessoas em 4 posições, ou seja, 4 pessoas numa fila de 4 pessoas, só que eu tenho 6 posições, 6 pessoas disponíveis. Então, no primeiro lugar da fila, eu posso pôr qualquer uma das 6 pessoas. Já gastei uma aqui. Tá vendo? O arranjo vai ser uma mistura entre o princípio fundamental da contagem, que você tem 6 para pôr em 4 posições, e uma permutação. Só que é uma permutação que vão faltar casinhas. Tem mais pessoas do que casinhas para colocar elas. São 6 pessoas e 4 casinhas, 4 posições na fila. Então, na primeira posição eu ponho 6, na segunda me sobram só 5 opções, na terceira me sobram só 4 opções, porque eu já gastei 2 aqui, né? Aqui eu tinha 6, a gente vai pondo o número de opções, tá? Aqui eu tinha 6 opções, gastei uma, ficaram 5, gastei mais uma, ficaram 4. Aqui, nessa última posição, eu vou fazendo setinha, gente, porque eu não estou em sala de aula, tá? Então não posso apontar, vocês não precisam fazer isso não, tá? Gastei uma, aqui na segunda ficaram 5, gastei mais uma na terceira, ficaram 4, e na quarta posição ficaram apenas 3 pessoas. O que é isso, gente? O que é isso? É princípio fundamental da contagem. Sim, você pode fazer esse exercício aí por PFC. Não tem problema nenhum. A ideia de arranjo é pensar nele como uma permutação. Não tem sentido você pensar se vai ter repetição ou não, porque são pessoas colocadas numa fila. Você não pode pôr a pessoa 1 e a pessoa 1 aqui também, duplicar ela, né? Vai fazer mitose, meiose, sei lá, faz tempo que eu estudei biologia, não lembro nem a diferença entre os dois. Mas você não vai fazer isso na pessoa, a pessoa não é a célula da pessoa, né? Mas enfim, você não tem nem que pensar. É mais pessoas do que cabe na fila. Se você fosse obter isso aqui, ó, simplificando, você teria o 6 fatorial. Pensa comigo, tá? Para vocês aprenderem a pensar e decorar o mínimo de fórmula possível. O 6 fatorial, para ele virar o que está ali, ele teria que ser simplificado por um outro fatorial. Qual? 2 fatorial. Tá vendo? Porque isso aqui, ó, é 2 fatorial. Isso aqui pode cancelar com isso aqui, que vai dar exatamente o que está ali. Opa, mas o 2 não apareceu aí. Não tinha 2 no enunciado. Exato. Aqui é a diferença. Ó. Embaixo é 6 menos 4. Como se fosse, tá? Para simplificar. Eu não vou deixar isso aqui, não. Desculpa. Vai ficar rabiscado mesmo, tá, gente? Porque aqui no PowerPoint não tem como apagar. Você não vou colocar isso aqui embaixo. Então, o arranjo, ó, 6 pessoas arranjadas 4 a 4, o que significa isso? Significa que você teve um 6 fatorial, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, simplificado por um 2 fatorial, tá? 2, 1, por um 2 fatorial. Mas, gente, aqui é vezes, tá? Não é menos, não. Mas, gente, espera um pouco, que aí dá exatamente o que estava ali em cima, né? Aí dá exatamente o que estava ali em cima. Mas espera um pouco. A combinação é de 6 e 4, não de 6 e 2. Sim, mas o 2 é o quê? 6 menos 4. E em cima, somente 6. Então, quando você for a fazer um arranjo de 6 pessoas numa fila que só cabem 4, ou seja, 6 arranjados 4 a 4, né? Esses pontinhos, lembrar que eles não têm, né? 6 arranjados 4 a 4. Em cima é o número total de pessoas, e embaixo é a diferença entre as pessoas e posições na fila. E se é fila, importa ordem, tá? Importa ordem. Pensa sempre no arranjo como a ideia de uma fila. Porque foi isso que você fez, uma fila de 4 e ordenou 6 pessoas. Não pensou em repetição, não pensou em nada, só não é a permutação de 6 porque faltaram 2 lugares, né? É isso que significa. A permutação é uma fila, com o número de pessoas igual ao número de lugares. O arranjo também é uma fila. O que ele vai mudar da permutação? Você tem mais pessoas do que lugares disponíveis. Então você tem que dar essa simplificada aqui, ó. O certinho que vai faltar para cancelar e dar certo é o número de pessoas menos posições, tá? De elementos menos posições que eles podem estar localizados. Esses pontinhos embaixo não tem nada a ver. Tá bom, gente? Copia a matéria aí, tá? Não é porque eu tô fazendo fora, vocês não devem copiar. Quem quiser estudar, quem tiver interessado em estudar para o Enem e tal, vai já fazendo um caderninho. Isso aqui eu já passei em sala de aula, né? Mas se eu passar coisa nova, vai já fazendo um caderninho, tá pensando em Enem, nada oficial do Cefet. Se você não foi meu aluno, não é meu aluno e achou esse vídeo, o que eu espero, né? Os vídeos estão flopando aí, mas eu espero achar uma maneira de alcançar mais pessoas, né? Não deixe de copiar aí, para o vídeo, tá? Printa a tela, agora que eu escondi os rabiscos, esses rabiscos aqui não faz, e copia a ideia, pra você saber de onde sai a fórmula de arranjo, tá? Não é à toa, você não precisa sair decorando ela. Se você pensar mais pessoas menos do que lugares na fila, você faz pelo PFC e acha o arranjo. Pensar se é uma fila, ou seja, se importa, nem todos os problemas vão ser fila de pessoas, mas você sempre vai poder associar com isso, tá? Então aí você não precisa decorar a fórmula, uma fórmula a menos para você decorar. Veja que é o que a gente falou aí, ó.
6 arranjados 4 a 4 é 6 fatorial sobre a diferença dos dois fatoriais. Então, n arranjado P a P é n fatorial dividido pela diferença dos dois fatorial, tá? E a definição informal, uma fila onde não cabem todos os elementos, né? Mas a definição formal é agrupamento ordenado e sem repetição, tá? Assim como a permutação. A diferença é que você vai agrupar em posições, né, em locais, de maneira que vai dar um número menor do que a quantidade disponível para fazer o agrupamento, tá? Vai ficar gente de fora, essa é a diferença entre o arranjo e a permutação, tá? Mas e se a ordem não importasse? Aí a gente entra na combinação, que tem muito a ver com o arranjo, tá? Já vimos o conceito de desprezo de ordem quando a gente tem elementos repetidos, tá? Aí a gente desprezava somente a permutação dos iguais, porque elas não faziam diferença, que nem na palavra cachorro, trocar os os de lugar não faz sentido, trocar os cs de lugar não faz sentido. Então a gente fez isso, né? Tá no vídeo passado. Quem não lembra, ou quem não assistiu ainda, dá uma olhada aí na playlist que é o vídeo anterior. A gente desprezou aqui a ordem dos os, dos cs, perdão, e dos r's, né? Mas olha aqui, né? Então a gente já viu esse conceito, desprezar os elementos repetidos. Só que na combinação, quando a ordem não importa, a gente despreza a ordem de todas as posições. Então a combinação é como se fosse uma fila onde a ordem não importa. Então é um time, não uma fila. Matematicamente é um conjunto, tá? Matematicamente é um conjunto. Olha só, o mesmo problema. Ali eu ia formar uma fila. Então a ordem importava, certo? Agora aqui não importa a ordem. Ó. De quantas maneiras podemos montar uma comissão, que é um time, como se fosse, né, um conjunto, matematicamente falando, de 4 pessoas, tendo 6 pessoas disponíveis. Opa, temos 4 locais na comissão. Né? Você imagina que você está no Cefet, numa escola, aí a gente vai na sala do diretor montar uma comissão responsável por fazer algum serviço na escola. Se você não é meu aluno, esse vídeo chegou até você, saiba que lá no Cefet a gente monta muita comissão, muita mesmo, e eu participo de quase todas, né? Fazer o quê? Preciso parar com isso. Mas enfim, aí, gente, olha só, imagina que está você e o diretor da escola escolhendo pessoas. Eu vou colocar aqui de 4 pessoas, 6 professores se disponibilizaram. Bom, aqui eu vou escolher o fulano de tal, mas eu tinha mais 5 opções, então aqui era um total de 6 opções. Aqui eu vou escolher esse crânio de tal, não sei o que. Já gastei a primeira opção, então me sobraram 5, eu escolhi uma, mas aqui eu tinha mais 4, né? Assim vai. Na primeira posição eu tenho 6 pessoas, gastei uma, ficam só 5. Gastei uma, ficam só 4, gastei uma, ficam só 3. Mas na comissão, no time, claro, tem o presidente da comissão, tem o capitão do time, mas faz de conta que para ficar mais simples, que todas as posições são iguais. Não estou interessado em quem vai ser o presidente e quem não está. Estou preocupado só em nomear os membros. Então, das 6 pessoas aqui eu escolho 4, mas assim é a fila, assim é o arranjo. Assim, ó, você já fez 6, 5, 4, 3, e você vezes o 2 fatorial, e você já simplificou aqui pelo 2 fatorial, ó, que seria o quê? 6 menos 4, né? 6 menos 4 fatorial, que você simplificou 6 menos 4 com 6 menos 4 fatorial de baixo, tá? Faltou o ponto de interrogação, de exclamação no corpo. Você já simplificou isso com isso. Então isso aqui não é desprezar a ordem, isso aqui é simplesmente o jeito que a fórmula já aparece com as 2 posições faltantes. Seria uma permutação de 6, só como são 4 lugares, ela está dividida pelo 6 menos 4 fatorial, que é o 2, tá? Aqui eu ainda preciso desprezar a ordem desses 4. Se são 4 posições, né, mudar eles de lugar não vai mudar em nada, então é como se fosse uma permutação de 4 letras aí, e as 4 letras são iguais, então eu dividiria por 4 fatorial, ó. Eu desprezo a ordem de todas as posições. Então eu completo, por princípio fundamental da contagem, 6, 5, 4, 3, porque são 6 pessoas e 4 posições, e ainda desprezo a ordem deles. Isso é a combinação. Isso é 6 combinado 4 a 4. Veja, pessoal, se eu fosse montar pelo formalismo, ó, eu ia ter o quê? Igual arranjo, um 6 fatorial dividido por um 2 fatorial, que na verdade é o 6 menos 4, né? Porque é 6, 4 a 4. Isso aqui, ó, eu já cortaria, eu já abriria o 6 até o 2, 1 aqui, que é o 6 menos 4 fatorial, e já cortaria com 6 menos 4 fatorial de baixo. Isso já daria a parte de cima. Se você desenvolver aí os fatoriais, não consegui entender nada que você falou, André, então pega, para o vídeo aqui, anota no papel exatamente isso. Desenvolve esse fatorial, simplifica, vê se não vai dar exatamente essa parte aqui de cima. Só que eu não quero só a parte de cima, eu ainda tenho que desprezar a ordem. Então é vezes o quê? 4 fatorial. Veja, perceba que a fórmula do arranjo
o 6 dividido pelo 6 menos 4, para dar justamente o 6 nas 4 posições, e mais o desprezo das 4 posições, porque aqui é um time, matematicamente falando, um conjunto numérico, um conjunto, não necessariamente um conjunto numérico. Pode até ser, mas não vai ser, porque só vai ter número natural. Mas enfim, vai estar dentro de um conjunto numérico, né? Mas enfim, isso aqui é um time, não importa a ordem. Então esse 4 vai ser acrescentado aqui na fórmula para desprezar a ordem, tá? Se fossem 5 elementos combinados, sei lá, 3 a 3, você ia fazer o quê? Você ia fazer 5, 4, 3, 5, 3 a 3, né? 5, 4, 3 e ainda divide pelas 3 posições, 5 combinados, 3 a 3. Se fosse fazer pela fórmula, seria 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial, que é 2, que ia dar justamente o que está em cima. Você ia abrir até o 3, cortar o 2 com 2. Se você não entendeu isso, volta um vídeo, tá? Esse aqui eu não vou fazer não, porque senão não vai caber na explicação. E ainda despreza a ordem dos 3. Resultado, né? Fazer por fórmula é furada, na minha opinião. Utilize sempre o raciocínio do PFC. Saiba que se não importa a ordem, você do PFC, ou pensando aí que é uma permutação que não cabe todo mundo na fila. Pense, quando não importa a ordem, você despreza as posições na fila. Por isso que aqui a gente fez exatamente o mesmo problema. Tá vendo que era 6 sobre 6 menos 4, os 2 fatoriais? Aqui, ó, 6 sobre 6 menos 4 ainda desprezou a ordem de todo mundo. A gente fez pensando, ó, 6, 5, 4, 3 e depois desprezou a ordem. A fórmula, na minha visão, só complica, tá? Mas eu preciso passar, tá bom? Então, definição informal de combinação é o arranjo cuja ordem não importa. É um agrupamento sem repetição. Definição formal de combinação é, dado um conjunto A de N elementos, ou seja, todo mundo, 6 professores, no caso do problema ali, uma combinação dos N elementos tomados PAP, 4 a 4, no nosso problema ali, tá? É um subconjunto de A. O número de elementos desse subconjunto é dado por... Gente, deixa eu só fazer uma coisa antes de encerrar esse vídeo, porque eu fui dar o exemplo de 5 combinado 3 a 3, e aí eu acho que eu mais confundi do que expliquei. Então vamos explicar. Vamos supor que agora eu tenha 5 professores e que se disponibilizaram e queira formar uma comissão deles com 3 professores. Comissão não importa a ordem, tá? Então vamos fazer aqui. Comissão não importa a ordem, é um time. Então é a combinação, tá? O arranjo vai importar a ordem. Então eu vou fazer em cima a combinação, embaixo o arranjo. Aqui é uma comissão, é um time, tá? Aqui embaixo já é uma fila, tá? Olha só. Então olha o que acontece. Aqui a gente vai fazer os 5 combinados 3 a 3 nessa primeira parte e aqui embaixo os 5 arranjados 3 a 3. Vejam a grande diferença. Olha a grande diferença. Então são 5 professores, 3 posições. Na primeira eu posso pôr 5, gastei 1, na segunda sobrou só 4 para mim, gastei mais 1, na terceira sobrou só 3. Como aqui é comissão, não é fila, não importa a ordem, eu desprezo a ordem dos 3. E faço essa conta aí, tá? Agora, se for uma fila, a ordem importa. No primeiro lugar da fila eu tenho 5 opções de professores, no segundo lugar da fila eu tenho 4 opções de professores, no terceiro e último lugar da fila eu tenho apenas 3 opções de professores e aqui eu não desprezo a ordem. Ou você pode fazer pela fórmula, 5 combinados 3 a 3, que na minha opinião é muito pior. Olha o que é que você tem, o 5 fatorial sobre a diferença dos dois e ainda sobre o menor aqui, o menor dos dois que é o 3. Pega, desenvolve esses fatoriais, é 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Desenvolve para você treinar, você vai ver que você vai chegar exatamente nisso. Fazer sem ser pela fórmula é muito mais fácil. Aqui, no caso, a fila, fórmula de arranjo. Arranjo, 5 combinados 3 a 3, é o de cima, fatorial, pela diferença dos dois, fatorial, tá? Abre esse fatorial também, treina, você vai chegar exatamente nisso. Ah, e de onde você tirou esse pedaço aqui, ó, André? Eu não entendi de onde você tirou isso. E de onde você tirou isso? São as fórmulas da teoria, tá? Fórmula de arranjo, tá aqui, e a fórmula de combinação, que tá um slide à frente aí, tá? Mas é muito mais fácil você botar o número de posições. Se não importar a ordem, você despreza ela, tá? Se importar, você larga assim. Dá exatamente a mesma coisa que fazer pela fórmula. Tem que saber a fórmula? Às vezes tem. Às vezes alguns exercícios cobram. Por isso que eu estou insistindo tanto nela. Faça desse jeito aqui, do jeito à esquerda, que você aprende a deduzir. Ah, não aprendi ainda. Ó, eu vou apagar essa tela, tá? Então, não, vou fazer mais uma. Se você quiser aí, printa a tela, se achar que deve, tá? Mas vou apagar ela, vou fazer aqui mesmo, tá? Última chance. 3, 2, 1. Apaguei.
Então, eu preciso decorar a combinação. Tudo bem, vamos fazer com número. Vamos fazer com 7 e 2, só para você treinar a fórmula aí, ó. Arranjo. 7, 2, 7, arranjados 2 a 2. Tenho 7 pessoas, mas só 2 posições na fila. É o maior número fatorial dividido pela diferença dos dois fatorial. Arranjo é só isso. O maior dividido pela diferença dos dois. Ambos fatorial, tá? E a combinação? A combinação tem um elementinho a mais. Não lembra? Não quer decorar a combinação? Consegue decorar só arranjo? Decora só arranjo, tá? É o maior fatorial dividido pela diferença dos dois fatorial. A combinação você vai pegar e copiar exatamente o que você escreveu no arranjo e vai ter um a mais na parte de baixo, que é o quê? Vezes o número menor fatorial. Posso pôr esse número menor fatorial de qualquer um dos dois lados desse meu fatorial entre parênteses aqui, né? Afinal de contas, isso aqui pode ser reescrito. 7 fatorial sobre 5 fatorial. 7 fatorial sobre 5 fatorial vezes 2 fatorial. Não vou fazer não, tá? Não vou fazer, vou só deixar indicado. Você abre os fatoriais aí, ó, use para treinar, né? Aí, ó, tarefa, atividade, sei lá, treino, terminar o cálculo. Terminar. Vou escrever porque às vezes só tá horrível a letra, mas às vezes só fala, o pessoal não se toca, né? Porque você está distraído, viajou no meio do vídeo. Então, terminar o cálculo, tá? Aqui vai dar, em cima acho que vai dar 42 e embaixo vai dar 21. Se eu não tiver fazendo, tô fazendo de cabeça aqui, pode ser que esteja errado, tá? Mas acho que é isso mesmo, tá? 42 e aqui embaixo 21. Mas faça você, entenda porque deu 42, 21, só para você decorar. Então, arranjo é quando importa a ordem, é o número maior fatorial dividido pela diferença dos dois fatorial. Combinação é só você pegar a fórmula do arranjo e embaixo você pôr multiplicando aí o seu parênteses, do lado esquerdo ou do lado direito, o menor deles fatorial, tá bom? Já vimos isso, né? Agora algumas dicas, conectivos para encerrar o vídeo. Deve estar ficando enorme, mas eu acho que esse vídeo era importante explicar bem. A letra ficou feia, mas ainda assim, passa limpo no seu caderno. É que eu prezei pela explicação, então eu fui escrevendo rápido. Passa limpo no seu caderno, pausa o vídeo, quadro a quadro que eu fizer, ó. Passa limpo aí. Se você é meu aluno, me manda mensagem. Eu te mando esses slides, eu dou uma caprichadinha neles, tá? Mas, ó, pausa aí, copia o que eu escrevi, reassiste o que eu falei, tá bom? Não ficou claro aquilo lá, tem aquele que volta naquele começo daquele quadro que eu apaguei, tá? Copia tudo isso daqui. Significado em análise combinatória dos conectivos E e O. Olha só, isso aqui tem até um vídeo referência, né? Eu vi o rapaz explicando, gostei muito dessa explicação. Então, eu resolvi repeti-la. Imagina que uma pessoa vai sair de casa e ela tem algumas opções de vestimentas, tá? Ela tem 5 blusas, 3 bermudas e 2 saias. Necessariamente, na parte de cima eu tenho que usar uma blusa. Então, antes de eu decidir, né, se eu vou usar bermuda ou saia, né, eu vou ter que escolher entre bermuda, uma blusa eu vou ter que pôr blusa e saia ou blusa e bermuda. Veja que assim, eu tenho opções, sempre começar a pensar nos números, na parte de baixo apenas. Na de cima eu tenho que pôr uma blusa. Sapato a pessoa tem um só, tá? Igual um outro problema. Suponho que todas as blusas combinem com todas as saias e também com todas as bermudas. Então, se a pessoa escolheu que vai sair de saia, ela vai estar nessa primeira situação aqui, ó, e vai usar blusa e saia. Então, é aquela mesma ideia. Quantas maneiras você tem de compor o look? Bom, para cada uma das 5 blusas que eu escolher, eu posso escolher 2 saias. Então, eu posso pôr a blusa 1 com 2 saias, geram duas possibilidades. A blusa 2 com 2 saias, mais 2, e vai indo assim. Ou seja, você vai fazer isso com cada uma das 5 blusas. Então, 5 vezes 2, que vai dar um total aí de 10 possibilidades, tá? Olha só, já se a pessoa escolher usar uma bermuda, com cada uma das 5 blusas, agora ela tem 3 opções. Então, com a blusa 1, você pode escolher qualquer uma das 3 bermudas. Com a blusa 2, qualquer uma das 3 bermudas. Então, vão ser 5 vezes que você pode escolher 3 opções. 3 vezes 5, 15. Agora, olha só, você tem 15 looks formados por blusa e bermuda e 10 formados por blusa e saia. Espera um pouco. Eles não têm correlação entre eles. Não são decisões independentes, mas que elas se complementam, se ramificam e a gente vai multiplicar para achar. Você tem aí looks formados por saia e looks formados por bermuda. Deu uma quantidade usando o PFC, né, blusa e saia, de 10. Usando blusa e bermuda, deu uma quantidade de 15. E cada um deles é diferente entre si. Então, no total, você tem aí 25 looks. Perceba que só conversando com vocês, eu já acabei falando do significado. Olha só.
Quando eu tenho ou, as coisas não interagem, não se ramificam. Então, é só eu somar elas para fazer a contagem. Quando eu tenho e, existe uma interação, como se fosse cada... Aqui ficou ruim eu fazer o quadradinho, né? Deixa eu fazer uma bolinha aqui, né? Então, quadradinho no ou, quadradinho no mais. Bolinha no e, bolinha no vezes. Bolinha no e, bolinha no vezes. Então, veja, quando as coisas interagem, eu escolher uma blusa me gera mais 2 opções de saia, ou eu escolher uma blusa me gera mais 3 opções de bermuda, são decisões independentes, mas que elas interagem, elas têm a ver. Cada camisa que eu escolhi, eu combino com 2, então a primeira eu combino com 2, a segunda com mais 2, a segunda com mais 2, a terceira com mais 2. Esse mais é uma maneira de somar mais rápido, multiplicar, são as ramificações, a contagem do galho da árvore, a gente já viu isso. Então, quando aparecer e, são decisões independentes, mas que se complementam, que interagem de alguma maneira. Então, o e, para nós, na análise combinatória, é vezes, tá? E o ou não, você já travou os 10 looks ali, não tem mais o que ramificar, já travou os 15 looks ali, e você vai somá-los, tá? Então, o ou é mais na análise combinatória, e o e é vezes, tá? Assistam esse vídeo que está referenciado aqui, vou colocar ele na descrição também, junto com aquelas minhas 2 referências, assim vocês conseguem assistir, a explicação lá do rapaz é muito boa, tá bom? É isso. Mais uma última coisa para terminar. A ideia do pelo menos. Em alguns exemplos, fica mais fácil você utilizar a ideia de todas as possibilidades possíveis, menos o que você não quer, tá? Veja, em alguns exemplos, a ideia do se aparece o pelo menos, se tem pelo menos no enunciado, fica mais fácil você calcular todas as possibilidades, subtrair dela o que você não quer, tá? Em alguns exemplos, fica mais fácil usar a ideia do calcular diretamente o número de possibilidades. Esse é um exemplo onde isso acontece, tá? Olha só. De quantas maneiras podemos escolher 6 pessoas, incluindo pelo menos uma mulher em um grupo composto por 7 homens e 4 mulheres? Então, ó, nós temos que escolher 6 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Quantas pessoas a gente tem no total? 11. Não é? Então, quantas comissões? 7 mais 4, 11. Quantas comissões no total a gente pode escolher? 11 pessoas, qualquer uma das 11, 10. 9, 8, 7 e 6, tá? Aqui, ó, é uma combinação, certo? Então, você não importa a ordem, tá? Você vai ter que fazer aí o desprezo de ordem. Aqui são 11, 10, 9, 8, 7, 6, certo? São 6 posições e você não importa a ordem, então você ainda vem aqui e despreza a ordem. Mas percebam, você fez uma combinação de 11 combinados 6 a 6. São 11 pessoas, 6 espaços, 6 lugares na comissão. Se você aplicar a fórmula aí, ó, vou fazer aqui no cantinho, 11 combinados 6 a 6 e desenvolver os fatoriais, você vai ver que vai aparecer um 5 fatorial, você vai cortar, vai ficar exatamente o que está em cima dividido pelo 6 fatorial embaixo, tá? Mas essas são todas as comissões possíveis, ou seja, é tudo. E menos o que eu não quero, porque se é pelo menos uma mulher, eu não quero uma comissão só de homens. Então aqui eu vou fazer a contagem, que seria o que não se quer, com as comissões, o número de comissões totais menos o número de comissões que só tem homens. Ou seja, vão dar as comissões que tem uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres e 4 mulheres. Ou seja, pelo menos uma mulher, tá? Então, de novo, 6 espaços na comissão. Isso aqui é um sinal de menos, tá? Tá igual o espacinho, mas é um sinal de menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Da mesma maneira, não. Aqui nós vamos escolher só as que tem homens. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Certo? 7 homens. E desprezo a ordem do 7 também. Eu vou contar com a ajuda aí também de uma calculadora, gente, pra gente ir mais rápido aí nesses números, tá? Eu não deixei pronto aqui. Aí vai ficar fazendo conta, deveria ter deixado pronto, né? Mas já foi. Vai ficar até amanhã fazendo conta, erra e fala e faz. Então, para não dar besteira, eu vou fazer rapidão aqui, tá? Então, fazendo o produto em cima e dividindo pelo 6 fatorial embaixo, que é 720, a primeira parte ali dá 462, tá? Então, olha só. Oh, meu Deus. Essa primeira parte aqui, ó, fazendo a conta direitinho aí, o produto em cima e depois dividindo pelo 6 fatorial, dá 462. E dela eu vou tirar o quê? Dela eu vou tirar aqui, ó, essa parte aqui, que fazendo aí vai dar, o 7 fatorial dividido por 6 fatorial, né? Então, isso aí é mais fácil.
Vai dar 7 mesmo, né? Vai dar 7, porque vai dar exatamente isso aqui que está aqui, ó, é 6 fatorial. Então, né, não tem o 1, mas o 1 não vai mudar o valor. Então, cancelou o 6 fatorial com 6 fatorial, deu 7, o que vai dar um resultado, que é exatamente o resultado que está aqui, vamos conferir, né, porque se eu não errei, de 455 comissões. Não coube aqui, fazendo a linha de baixo. 455 comissões, tá bom, gente? 455 comissões com 7 homens e 4 mulheres, comissões de 6 pessoas, a gente pode formar tendo pelo menos uma mulher. Tem muita gente fazendo esse estilo de exercício por combinação, combinando todos os casos, que tem uma mulher, mais o que tem 2 mulheres, mais o que tem 3, mais o que tem as 4. O exercício fica muito mais longo. Eu demorei porque eu não tinha feito a conta da primeira parte, mas com mais espaço dá para montar a conta, fazer em pé, né? Que as aulas já estavam meio planejadinhas. E uma última questão. Quando eu estava terminando essa aula, um aluno veio me perguntar. Ele falou assim, André, eu fiz aqui de outro jeito, mas deu errado. Olha só, você tem aqui, ó, 6 posições e eu queria pensar da seguinte maneira. Eu queria, são 7 homens, né? E 4 mulheres, não é isso? Eu vou fixar uma mulher aqui. Então aqui eu tenho 4 mulheres, né? Eu tenho as 4 mulheres e eu tenho aqui 7, 6, 5, 4, 3 posições de homens. E por que não deu certo fazer assim? Eu olhei e falei para ele, olha, primeiro porque você não desprezou a ordem, né? Se você botasse um 6 fatorial aqui, talvez desse certo. Mas não dá. Não dá certo. Isso aqui tá errado, tá? E a grande questão que eu fiquei pensando, né? Que ele não tinha nem acrescentado isso. E mentira. Não foi nem isso que ele falou. Tô falando besteira. Olha aqui. De qualquer maneira tá errado também. O que ele fez foi isso aqui, ó. Ele pôs as 4 mulheres aqui e depois qualquer pessoa. Aqui qualquer um dos 11, aqui 10, 9, 8 e 7. Falei para ele, bom, primeiro que você não desprezou a ordem, quem sabe desprezando a ordem, mas também dá errado, tá? Também dá errado, porque aqui você está fazendo algumas contagens aí, tem que fazer a conta para ver se há mais ou se há menos, sinceramente agora eu não lembro, né? Deixa eu ver aqui, 9, 8, 7. Epa. 9, 8, 11, 10, 9, 8, 7 vezes 4 e divide por 6 fatorial. Dá menos. Então você está deixando de contar alguns casos aqui. Quais? Como? Fiquei um bom tempo pensando nisso. Por que assim está errado e que casos você está deixando de contar? Eu simplifiquei o problema, tornei ele um pouco melhor, de modo para dar para a gente desenhar todas as possibilidades e dessa forma algumas pessoas ficam de fora. Por quê? Eu mesmo vou preparar um vídeo e vou explicar isso melhor. Para mim foi ótimo, eu amadureci muito como entusiasta da matemática, como professor de exatas, pensando nessa questão, e ela será enunciada e explicada no próximo vídeo, junto com o resumo geral. Valeu, pessoal!